O karma. Na segunda vigília da noite, em que o Buda atingiu a iluminação, ele ganhou outro tipo de conhecimento, que completou o que havia aprendido sobre o renascimento, conhecimento sobre o karma, a lei natural de causa e efeito. Com o olho divino, purificado e situado além do alcance da visão humana, vi como os seres desaparecem e voltam a ser outra vez. Vi alto e baixo, brilhante e insignificante, e como cada um deles obtém, de acordo com seu karma, um renascimento favorável ou doloroso. A verdade e a força propulsora que estão por trás do renascimento são o que se chama de karma. Frequentemente, o karma é compreendido de modo totalmente errôneo no Ocidente, confundido com destino e predestinação. Melhor seria entendê-lo como a infalível lei de causa e efeito que governa o universo. A palavra karma significa literalmente ação. E karma é tanto o poder latente que existe dentro das ações, quanto os resultados que nossas ações o trazem. Olha que interessante, né? A palavra significa ação. Mas o karma, ela tem o poder dentro das ações, tanto dentro da ação em si, como do resultado. Por isso que diz que é a lei da causa e do efeito. Porque a causa é karma e o efeito é karma. Há muitas espécies de karma. Karma internacional, karma nacional, karma de uma cidade e karma individual. Todos estão intrinsecamente relacionados e só podem ser entendidos na sua total complexidade por um ser iluminado. Em palavras simples, o que significa karma? Significa que o que quer que façamos com nosso corpo, nossa fala e nossa mente, terá sempre um resultado correspondente. Cada ação, mesmo a menor delas, está prenhe de suas consequências. Os mestres costumam dizer que mesmo um pequeno veneno pode matar e até uma sementinha pode transformar-se numa grande árvore. Como disse o Buda, não faça vista grossa às ações negativas só porque elas são pequeninas. Por menor que seja a faísca, pode queimar um monte de feno do tamanho de uma montanha. O Buda disse também, não despreze as pequenas boas ações, pensando que elas não ajudam em nada. Mesmo aquelas pequenas gotas da água, no final, enchem o jarro. O karma não se desgasta, como as coisas externas, e jamais se torna inoperante. Não pode ser destruído pela água, pelo fogo, pelo tempo. Seu poder nunca cessa, até que amadureça. Embora o resultado de nossas ações possa ainda não ter amadurecido, ele inevitavelmente virá, quando se apresentarem as condições certas. Via de regra, esquecemos o que fazemos e os resultados só nos atingem muito depois. E aí somos incapazes de ligá-los com suas causas. Imagine uma águia voando alto no céu. Ela não faz sombra e de fato nada revela sua presença. Então, de repente, ela avista sua presa e mergulha, célere, até o chão. No instante em que desce, sua sombra ameaçadora se revela. Os resultados de nossas ações aparecem comumente com atraso, até mesmo em vidas futuras. Não podemos apontar uma causa, porque cada evento pode ser uma soma extremamente complexa de muitos karmas amadurecendo juntos. Por isso, em nossos dias, tendemos a acreditar que as coisas nos acontecem por acaso. E quando tudo vai bem, é simplesmente porque temos sorte. Entretanto, o que mais além do karma pode explicar de modo satisfatório as diferenças extremas e extraordinárias entre todos nós. Ainda que tenhamos nascido na mesma família, no mesmo país ou em circunstâncias parecidas, todos temos personalidades diferentes, coisas totalmente diferentes nos acontecem e temos diferentes talentos, inclinações e destinos. Como disse o Buda, o que você é o que você foi. O que você será é o que você fez agora. Padmasambhava ia mais adiante. Se deseja conhecer sua vida passada, olhe para sua condição presente. Se quer conhecer sua vida no futuro, olhe para suas ações presentes. O bom coração.
O tipo de nascimento que teremos na próxima vida é determinado então pela natureza das nossas ações nessa vida, e é importante não esquecer nunca que o efeito das nossas ações depende inteiramente da intenção ou motivação que está por trás delas, e não da sua magnitude. No tempo do Buda, vivia uma velha mendiga chamada Confiando na Alegria. Ela observava os reis, os príncipes e o povo em geral fazendo oferendas ao Buda e aos seus discípulos. E não havia nada que quisesse mais do que poder fazer o mesmo. Saiu então pedindo esmolas, mas ao fim do dia não havia conseguido mais do que uma moedinha. Levou ao mercador para tentar trocá-la por um óleo, mas ele lhe disse que aquilo não dava para comprar nada. Quando soube que ela queria fazer uma oferenda ao Buda, encheu-se de pena e deu-lhe o óleo que ela queria. A mendiga foi ao mosteiro e acendeu uma lâmpada, colocou-a diante do Buda e fez o pedido. Nada tenho a oferecer, senão esta pequena lâmpada, mas com esta oferenda possa eu no futuro ser abençoada com a lâmpada da sabedoria. Possa eu libertar todos os seres das trevas, purificar todos os seus obscurecimentos e levá-los à iluminação. Diz que coisa linda. Durante a noite, o óleo de todas as outras lâmpadas se acabou, mas a lâmpada da mendiga ainda queimava na alvorada. Quando um discípulo do Buda chegou para recolher as lâmpadas, ao ver aquela única ainda brilhando, cheia de óleo e com pavio novo, pensou: não há razão para que essa lâmpada continue ainda queimando durante o dia, e tentou apagá-la, mas ela continuou queimando. Tentou apagar a chama com os dedos, mas foi inútil. Tentou abafá-la com suas vestes, mas ela ainda ardia. O Buda o observava há algum tempo e disse: você quer apagar essa lâmpada? Não vai conseguir. Não conseguiria nem movê-la daí, quem dirá apagá-la. Se jogasse nela toda a água dos oceanos, ainda assim não adiantaria. A água de todos os rios e lagos do mundo não poderia extinguir esta chama. Por que não? Porque ela foi oferecida com devoção e pureza de coração e mente. E essa motivação produziu um enorme benefício. Quando o Buda terminou de falar, a mendiga se aproximou e ele profetizou que no futuro ela se tornaria um perfeito Buda, conhecido como luz da lâmpada. É a nossa motivação, portanto, seja ela boa ou má, que determina os frutos de nossa ação. Shantideva disse: toda a alegria que há neste mundo vem do desejo de que os outros sejam felizes, e toda a dor neste mundo vem do desejo de que eu mesmo seja feliz. Com a lei do karma, é inevitável e infalível. Sempre que fazemos mal aos outros, estamos diretamente fazendo mal a nós mesmos. E sempre que os fazemos felizes, estamos trazendo futura felicidade para nós mesmos. Assim, o Dalai Lama disse: se você tentar dominar seus impulsos egoístas, sua raiva e assim por diante, e desenvolver mais bondade e compaixão pelos outros, no fim, você mesmo estará se beneficiando mais do que estaria de outra forma. Por isso, às vezes digo que o egoísta sábio deveria praticar desse modo. Os egoístas tolos estão sempre pensando em si mesmos, e o destino disso é negativo. Os egoístas sábios pensam nos demais, ajudam-nos o quanto podem, e o resultado é que eles também recebem muitos benefícios. A crença na reencarnação mostra-nos que há no universo uma espécie de justiça ou bondade suprema. É essa bondade que todos estamos querendo descobrir e libertar. Sempre que agimos positivamente, movemos-nos na direção dela. Sempre que agimos negativamente, nós a obscurecemos e a inibimos. E sempre que não podemos expressá-la em nossas vidas e ações, sentimos-nos infelizes e frustrados. Assim, se tivesse de tirar uma mensagem essencial do fato da reencarnação, seria esta: desenvolva esse bom coração, que deseja ardentemente que os outros seres encontrem felicidade duradoura e que age para assegurá-la. Nutra e pratique a bondade, disse o Dalai Lama. Não há necessidade de templos, nenhuma necessidade de filosofias complicadas.
Nosso próprio cérebro, nosso próprio coração é nosso templo. Minha filosofia é a bondade. Criatividade. O karma, assim, não é fatalista nem predeterminado. Karma significa a nossa habilidade de criar e mudar. É criativo porque podemos determinar como e por que agimos. Nós podemos mudar. O futuro está em nossas mãos e nas mãos do nosso coração. Disse o Buda, o karma cria tudo. Como um artista, o karma compõe, como um dançarino. Como tudo é impermanente, fluido e interdependente, o modo como agimos e pensamos, inevitavelmente, muda o futuro. Não há situação, por mais que pareça desesperançada ou terrível, como uma doença terminal, que não possa ser usada para crescermos através dela. E não há crime ou crueldade que o arrependimento sincero e a verdadeira prática espiritual não possam purificar. Milarepa é considerado no Tibete o maior dos iogos, poetas e santos. Lembro-me, ainda criança, da emoção que sentia ao ler a história de sua vida e estudar minuciosamente as pequenas ilustrações pintadas em minha cópia manuscrita de sua biografia. Ainda jovem, Milarepa treinou-se para ser feiticeiro e, por vingança, matou e arruinou incontáveis vidas com sua magia negra. Ainda assim, pelo remorso e com os sacrifícios que fez, sob a orientação de seu mestre Marpa, conseguiu purificar-se de todas essas ações negativas. Finalmente iluminou-se, tornando-se aquele que inspirou milhões de pessoas através dos séculos. Dizemos no Tibete, a ação negativa tem uma qualidade boa, ela pode ser purificada. Assim, sempre há esperança. Mesmo os assassinos e os malfeitores mais cruéis podem mudar e superar o condicionamento que os conduziu a seus crimes. Nossa condição presente, se a usarmos com habilidade e sabedoria, pode servir de inspiração para nos libertar do cativeiro do sofrimento. Tudo o que acontece conosco agora reflete nosso karma passado. Se sabemos disso, e o sabemos realmente, sempre que sofrimento e dificuldades nos atingem, não o vemos mais como falhas ou catástrofes, nem os vemos de modo algum como punição. Não nos culpamos mais, nem nos permitimos odiar a nós mesmos. Vamos que a dor que atravessamos é a culminância dos efeitos, a fruição de um karma passado. Os tibetanos costumam dizer que o sofrimento é uma vassoura que varre todo o nosso karma negativo. Podemos até ser-lhes gratos, porque um karma está chegando ao fim. Sabemos que a boa sorte, um fruto do bom karma, pode logo passar, se não a usarmos bem, e a má sorte, o resultado do karma negativo, pode na verdade estar dando a nós uma maravilhosa oportunidade de evoluir. Para os tibetanos, o karma tem um significado realmente vivo e prático no seu cotidiano. Eles vivem de acordo com o princípio do karma, no conhecimento da verdade que contém, e essa é a base da ética budista. Eles os entendem como um processo justo e natural. O karma inspira neles, portanto, um sentido de responsabilidade pessoal em tudo o que fazem. Quando eu era jovem, minha família tinha um excelente empregado, chamado A.P. Jorge, que gostava muito de mim. Ele era realmente um santo e nunca fez mal a ninguém em toda a sua vida. Sempre que em minha infância eu dizia ou fazia algo prejudicial, ele replicava gentilmente: "Oh, isso não está certo." Desse modo, instilava em mim um profundo senso da onipresença do karma e um hábito quase automático de transformar minhas reações, caso algum pensamento nocivo me invadisse o coração. É realmente tão difícil perceber o karma em ação? Não basta apenas olhar para trás em nossas vidas para ver com clareza as consequências de alguns de nossos atos? Quando aborrecemos ou ferimos alguém, isso não veio de volta contra nós? Não fomos deixados com uma amarga e negra recordação e com as sombras da desaprovação? Essas recordações e sombras são o karma. Nossos hábitos e medos também provêm do karma, o resultado de ações, palavras e pensamentos que tivemos no passado. Se examinarmos novas ações e tomarmos realmente consciência delas, veremos que há um padrão que se repete. Sempre que agimos negativamente, isso resulta em dor e sofrimento. Sempre que agimos positivamente, isso no final
resulta em felicidade.